lá. Mais uma mensagem da Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Agora preste atenção no versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Observe duas situações aqui maravilhosas. O Senhor falando sobre revelação dos mistérios dele, dos mistérios nossos. Deus está falando de conhecimento, está dizendo bem claramente sobre duas situações: o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Lembra quando a Bíblia fala sobre Deus procura a tais que o adore em espírito e em verdade? Ele está dizendo que não fala com a nossa carne, com este homem interior, a mulher interior. Ele está dizendo que fala com o nosso espírito. Essa adoração tem que ser espírito e tem que ser verdadeira. Porque o espírito verdadeiramente é o nosso homem interior. E aqui Deus está falando sobre duas situações de conhecimento dos mistérios. O Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, ele conhece os mistérios de Deus. Ele conhece as coisas de Deus. E as coisas de Deus só são reveladas para nós pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Então, fechada é a Bíblia Sagrada. Aberta é a boca de Deus falando conosco através do Espírito Santo. E nós entendemos aqui a revelação dos mistérios desta palavra. Porque além desse texto que nós lemos, bíblico, que é a palavra de Deus, que é os mandamentos, que é o ensinamento, que é as profecias de Deus para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Então esse mistério ele se estende de uma certa forma, ele abrange, ele abre um campo quando nós a meditamos e a buscamos com o nosso espírito através do Espírito de Deus. Não é difícil de entender. Você tem que saber que vocês têm que estar sempre preparado, fortalecido no seu espírito. E como você fortalece o seu espírito? Com as coisas espirituais. Com as coisas vindas de Deus, reveladas por Deus, pelo seu Espírito. É a única maneira de nós fortalecer o nosso espírito. Não tem outro jeito. Não tem como você pegar assim, hoje eu vou preparar um guisado de feijão, um tutu, ou eu vou fazer uma feijoada, eu vou fazer uma polenta com frango e vou alimentar o meu espírito. Não, querido. Aí não vai funcionar. Não é assim que funciona. Você pode até estar rindo nesse momento. Mas é a verdade. Quando se trata do espírito, é espírito. É invisível. Você está entendendo isso? É o seu espírito que está nesse momento precisando de alimento. E esse alimento é espiritual. Esse alimento é dado por Deus e revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele conhece as coisas de Deus. O Espírito de Deus conhece os mistérios, conhece as coisas de Deus. E o nosso Espírito conhece o quê? Conhece a nós. Conhece o nosso interior. E eu digo assim, ninguém traz escrito na testa o que é. Você por acaso conhece alguém? Se você conhece alguém que está escrito na sua testa, em letras, legível, bem claro, o que ele é, então
Eu preciso conhecer essa pessoa. Porque até então nunca vi na história alguém dizer que tem uma pessoa que está escrito na testa que ela é. Então, como nós somos naturais, escute bem, naturalmente, nós podemos conviver com uma pessoa anos e anos e não conhecer ela. Ah, eu conheço fulano, não conhece? Não. Você pensa que conhece ela. Porque nós sabemos muito bem disso. Então quem é que conhece essa pessoa? O seu próprio espírito conhece ela. O seu espírito conhece ela. Veja, o meu espírito conhece os meus mistérios. O que eu penso sem falar. O que eu maquino sem falar. O que eu estou interessado sem falar. Ah, o espírito sabe. A carne pode nem ter conhecimento disso, mas o espírito sabe exatamente o que está acontecendo dentro de cada pessoa. Qual é o seu caráter, qual é a sua índole, como essa pessoa age e como ela pode agir, aonde ela vai agir e qual é o seu limite. O espírito conhece. Então eu quero te dizer uma coisa, nós temos duas situações de novo, espírito e carne. Veja bem, espírito e o corpo. O nosso espírito mora nesse corpo. É isso que eu quero que você entenda pela palavra de Deus. Então, para você saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, você tem que alimentar o seu espírito. Se você alimentar o seu espírito de coisas boas vão ser da sua vida o tempo todo. Mas se você alimentar o seu espírito de coisas ruins, você vai ter muitas atitudes ruins nessa vida. Então você fortalece o teu espírito com a palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito de Deus, que conhece os mistérios de Deus e revela para nós os seus mistérios, que você ainda não conhece e precisa conhecer. Você tem que saber esses mistérios e só pelo Espírito Santo de Deus que revela os mistérios de Deus. Então muitas coisas as pessoas comungam e não alimentam o seu espírito com as coisas de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não sabem. E por elas não saber, não conhecer, elas criticam, elas discriminam, elas deixam de lado. Mas a partir do momento que você conhece, muda a sua história. Você começa a ter um outro pensamento em uma outra dimensão mais forte, mais grande. Por quê? Porque Deus sempre se adianta, porque Ele conhece tudo e conhece todas as coisas e conhece eu e você. Deus já conhece nós. É o plano de Deus a nossa vida. Ele sabe antes que venha o meu e o teu pensamento, o que virá e o que sairá da nossa boca. Ele sabe tudo. Ele quer te dar uma vida mais aberta, mais alegre, mais esperançosa do que você já vive. E Ele está disposto a revelar isso todos os momentos. Quando você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, a sua vida, ler, buscar e pedir o entendimento de Deus e a revelação pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que Deus vai entrar com a providência se você buscar a Ele em espírito e verdade. É esse que Deus quer. Verdadeiros. Jesus te ama também. Deus te abençoe.